Fala aí galera da comunidade, sou matemático Luciano. Neste vídeo serão feitas as considerações finais sobre operações entre conjuntos. O primeiro tópico será a diferença simétrica entre dois conjuntos. Aqui temos a representação dos conjuntos A e B sob forma de diagrama de Van Euler. Seja X o elemento genérico da diferença simétrica entre os conjuntos A e B. Analisamos aqui, nesse primeiro formato, como os conjuntos A e B se comportam. Então, X elemento genérico da diferença simétrica entre os conjuntos A e B aparece nessa região e nessa região. Repara que essa primeira região é a região exclusiva do conjunto A, ou seja, nessa primeira parte aqui, o elemento genérico X pertence apenas ao conjunto A, ou seja, não pertence de forma alguma ao conjunto B. Então, nesse primeiro momento aqui, o elemento genérico X vai pertencer à diferença entre os conjuntos A e B, A menos B. Agora, o mesmo elemento genérico X também pertence à região exclusiva do conjunto B. Ou seja, nesse caso aqui, o elemento genérico X pertence apenas ao conjunto B, sem pertencer ao conjunto A. Nesse caso aqui, B menos A é a diferença entre os conjuntos B e A. Então, podemos definir a diferença simétrica entre os conjuntos A e B como a união entre as diferenças A menos B e B menos A. A notação formal de diferença simétrica entre os conjuntos A e B é dada dessa forma: A delta B, ou seja, a diferença simétrica entre os conjuntos A e B é igual à união entre as diferenças A menos B e B menos A. Então, nesse caso, a diferença simétrica entre os conjuntos A e B nada mais nada menos que a união entre as regiões exclusivas de cada um dos conjuntos abordados. Nesse caso aqui, os conjuntos A e B. Nesse outro caso, quando os conjuntos são disjuntos ou mutuamente exclusivos ou mutuamente excludentes, que são aqueles dois conjuntos cuja interseção é um conjunto vazio. Então, vamos definir a diferença simétrica para dois conjuntos disjuntos. Então, nesse caso aqui, utilizando a definição formal de diferença simétrica entre os conjuntos A e B, que é a união entre as diferenças entre os conjuntos A e B e a diferença entre os conjuntos B e A. Então, nesse primeiro caso aqui, a diferença A menos B recai ao próprio conjunto A. Nesse caso aqui, quando os conjuntos são disjuntos. E a diferença B menos A corresponde ao próprio conjunto B. Então, nesse caso, quando A e B são conjuntos disjuntos, a diferença simétrica entre eles é a união entre os conjuntos A e B. Nesse outro caso, quando o conjunto B é subconjunto do conjunto A, vamos investigar então qual é a diferença simétrica entre os conjuntos A e B. Vamos utilizar a notação aqui formal. Então, a diferença simétrica entre os conjuntos A e B é dada pela união entre as diferenças A menos B e B menos A. Então, nesse caso aqui, A menos B é essa região aqui destacada. Agora, B menos A, como B é subconjunto do conjunto A, então a diferença B menos A é um conjunto vazio. Então, substituindo esses valores aqui na fórmula de diferença simétrica, A menos B é o próprio A menos B e B menos A é o conjunto vazio. Então, a diferença simétrica entre os conjuntos A e B será a união entre A menos B e um conjunto vazio. Como o conjunto vazio, lá nas propriedades da inclusão,
já foi visto que é subconjunto de qualquer conjunto, então, nesse caso, a diferença simétrica entre os conjuntos A e B será a própria diferença A menos B. Agora, o segundo tópico é a respeito do complementar da união de dois ou três conjuntos em relação ao conjunto universo. Então, em relação a dois conjuntos, temos aqui a representação pelo diagrama de Van Euler, os conjuntos A e B, que são subconjuntos do conjunto universo. Em relação a três conjuntos, temos A, B e C também subconjuntos do conjunto universo. Então, temos aqui no primeiro caso, em relação à união entre dois conjuntos. Então, em relação aos conjuntos A e B, toda a região interna aos conjuntos A e B vai simbolizar a união entre os conjuntos A e B. Agora, retirando-se a união entre os conjuntos A e B do conjunto universo, vai sobrar essa região aqui. Essa região nada mais nada menos que é o complementar da união entre os conjuntos A e B. X é o elemento genérico do complementar da união entre os conjuntos A e B. Então, só para relembrar o que já foi estudado nos vídeos anteriores, a união entre os conjuntos A e B é um subconjunto do conjunto universo e o complementar da união, nesse caso aqui, dos conjuntos A e B, também será um subconjunto do conjunto universo. Então, nesse caso aqui, ao retirar a união entre os conjuntos A e B, vai sobrar essa região. Essa região é correspondente ao universo menos a união entre os conjuntos A e B, ou seja, a diferença entre o conjunto universo e a união entre os conjuntos A e B. X, que é o elemento genérico do complementar da união entre os conjuntos A e B, então X pertence ao complementar da união entre os conjuntos A e B. Então, nesse caso, se X é o elemento genérico pertencente ao complementar da união entre os conjuntos A e B, então, nesse caso, o elemento genérico X não pertence nem ao conjunto A, nem ao conjunto B. Analogamente agora, em relação a três conjuntos. Então, toda a região interna aqui, correspondente ao conjunto A, ao conjunto B e ao conjunto C. Tudo isso aqui simboliza a união entre os três conjuntos A, B e C. Então, toda essa região aqui simboliza a união entre os conjuntos A, B e C. A união entre os conjuntos A, B e C também será um subconjunto do conjunto universo. Agora, o nosso X, elemento genérico, agora será o elemento genérico do complementar da união dos conjuntos A, B e C. Então, ao retirar essa união aqui dos conjuntos A, B e C, vai sobrar essa região. Essa região nada mais nada menos que o complementar da união entre os conjuntos A, B e C. E o complementar da união entre os conjuntos A, B e C também é um subconjunto do conjunto universo. Então, ao retirar essa união entre esses três conjuntos, é simplesmente o universo menos a união entre os conjuntos A, B e C. Se X é o elemento genérico do complementar da união entre os conjuntos A, B e C, também pode ser simbolizado como X, elemento genérico do complementar, olha o sentido complementar aqui, da união entre os conjuntos A, B e C. Então, se X é elemento genérico pertencente ao complementar da união entre os conjuntos A, B e C, então X não pertence nem ao conjunto A,
nem o conjunto B e nem o conjunto C. Então, reparando aqui agora novamente no caso de dois conjuntos, novamente o X elemento genérico, a união é essa daqui. Então, se ele não vai pertencer à união, ele então vai pertencer ao complementar da união. O raciocínio é análogo também para três conjuntos aqui. Então, fechamos aí essa parte de conjuntos. Muito obrigado aí pela oportunidade. Foi.